Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira. E já está aqui no nosso estúdio para a nossa entrevista número 873, a secretária municipal de assistência social, Rosimere Pinton. Rosi, bom dia, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço, por estar aqui novamente na Prever, numa rádio de tamanha audiência, podendo falar um pouquinho da nossa política de assistência social. Bom dia a todos os ouvintes, Estou à disposição para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. O principal tema hoje, Rose, é com relação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente tem percebido, ouvintes têm mandado, a gente no dia a dia tem percebido talvez um aumento das pessoas pedindo nos faróis, as pessoas transitando pelas ruas da cidade, principalmente aqui no início da Vital Brasil, enfim. É claro que vocês também estão vendo isso e estão tomando também algumas atitudes. Então eu gostaria que você, a princípio, a gente começasse a falar sobre esse assunto. Sim, Márcio, eu acho que essa questão da população em situação de rua, nós podemos dizer que é considerada a população mais vulnerável realmente, A política de assistência trabalha com a população em vulnerabilidade. Mas quando nós falamos da população em situação de rua, nós estamos falando de uma população em extrema pobreza, rompimento de vínculos familiares. São vários fatores, que levam as pessoas a estarem em situação de rua. Mas nós temos, Márcio, um trabalho realizado aqui no município há muito tempo. E ele tem sido qualificado. Eu acho que nós tínhamos um único trabalho, que é um único serviço que atendia a população em situação de rua, eu digo no sentido da assistência. E em 2025, na realidade 25 e agora em 26, nós já inauguramos mais dois serviços, para esse atendimento à população em situação de rua, além do nosso trabalho em parceria, porque a assistência não trabalha sozinha essa demanda, Assistência, saúde e segurança pública tem que trabalhar junto essas questões da população em situação de rua, Por que eu falo que os três têm que trabalhar junto? Nós, enquanto assistência social, política pública, nós trabalhamos sim toda essa questão de abordagem social, de abordar as pessoas que estão em situação de rua no município, porque nós temos dois números, Nós temos os números de pessoas que estão em situação de rua no município de Botucatu e nós temos o número de pessoas que passam por Botucatu. Botucatu é rota para o pessoal seguir para São Paulo. Então, o Espaço Acolhedor, Centro Pop, a gente atende em média no mês mais de 350 pessoas no mês, que vêm de outros municípios, passam por Botucatu e continuam seguindo sentido capital ou outros destinos na qual eles estão transitando pelo país, Mas no município de Botucatu, nós temos um número que às vezes parece que ele é expressivo. Eu não posso dizer que ele é tão grande por ser uma cidade de grande porte, mas nós sabemos que isso realmente incomoda. Eu não acredito que incomoda a população em situação de rua, que por situações de fragilidade estão na rua, e sim aqueles que estão abordando as pessoas, que estão incomodando, Então são situações diferentes. No município de Botucatu, hoje, nós temos cadastrado, porque nós temos cadastrado todas essas pessoas que estão em situação de rua, que são do município de Botucatu. E como é que é esse cadastramento? Desculpa te interromper, mas eu acho que é importante a gente saber quem são essas pessoas, porque nesse cadastramento você consegue levantar quem são essas pessoas. Olha, são nascidas em Botucatu, estão aqui temporariamente, estão desempregados, são usuários de droga. Enfim, esse cadastro é bem amplo nesse sentido. Sim. Só para te falar um pouquinho do serviço, para você entender como que a gente consegue ter esse cadastro de todas essas pessoas, Na assistência, hoje, nós estamos com 3 serviços para o atendimento à população em situação de rua. Quando a assistência, ela trabalha com 2 proteções, a proteção social básica, que todos conhecem que são os CRAS, que eles estão em todas as regiões. Com a população em situação de rua, já é uma demanda de média e alta complexidade.
esse serviço faz parte da proteção social especial, porque essas pessoas já estão em violação de direito. Essas pessoas, nós não trabalhamos nós não trabalhamos a prevenção, pelo contrário, nós estamos trabalhando a situação já instalada do uso, ou uso de substância, ou a violação de vínculo. O CRAS, ele trabalha a prevenção, tá? E aí, eu falei para você que nós tínhamos o serviço de acolhimento, que é do Espaço Acolhedor, que ele funciona na Avenida Paula Vieira, 489, que é o serviço de acolhimento. Era o único serviço que tinha até julho de 2025. Com as conversas que nós temos tido com o prefeito Fábio Leite, desde o início, né? Antes, na realidade, enquanto ele estava fazendo a campanha dele, que ele estava trabalhando com a gente, essas questões realmente da vulnerabilidade e da população em situação de rua, nós pensamos em criar um novo serviço junto, né? E aí foi onde surgiu o Centro Pop. Porque o Espaço Acolhedor, ele é um serviço de acolhimento, então a pessoa passa a noite inteira, é um serviço que o usuário, ele é encaminhado lá para pernoite, para alimentação, para dormir, o projeto de saída das ruas, e inclusive direcionamento para outros municípios quando eles estão de passagem. Já o Centro Pop, esses usuários, eles podem permanecer durante o dia, para que essa equipe técnica consiga também trabalhar com essas pessoas o projeto de saída da rua. Então, a partir de 2 de julho de 25, nós inauguramos o Centro Pop. E só que não estava sendo suficiente, porque o serviço de acolhimento tem uma equipe técnica para atender essa população, o serviço do Centro Pop para trabalhar essa população durante o dia, todo momento que eles são encaminhados, direcionados, por diversas formas, né? Essa população chega aos nossos serviços. E aí, este ano, na realidade foi em dezembro, nós já estávamos junto com o prefeito Fábio Leite, criando um novo serviço, que é o serviço de abordagem social. Eu não sei se vocês já viram que nós temos 2 veículos que vocês vão ver pelo município, que é uma van e uma Kombi, e está escrito SEAS nela. Esse SEAS se chama Serviço Especializado de Abordagem Social. Esse serviço, ele é um serviço da assistência social, só que todo esse trabalho, ele tem parceria com a saúde e com a segurança, tá? Depois eu consigo explicar um pouquinho para vocês. E aí, para que acontecesse esse novo serviço, nós precisamos de ter outra equipe, né? Que são equipes diferenciadas para trabalhar com toda essa população. Hoje, no SEAS, nós temos 5 profissionais de nível superior, sendo assistentes sociais e psicólogos e motoristas, né? Uma nova equipe que se compôs para fazer as abordagens nas ruas. Então, hoje, como que está funcionando aqui no município? Das 7 horas da manhã até as 21 horas, essa equipe, que ela se divide em vários horários, porque ela vai até, nós colocamos até as 21, porque geralmente vai até um pouquinho mais, mas até as 21 horas, esse trabalho técnico desses profissionais, assistentes sociais, psicólogos e motoristas, e também tem outros profissionais que também compõem esse serviço que faz abordagem, sai pelas ruas. Eles vão estar circulando pelo município de Botucatu em todos os bairros, abordando as pessoas em situação de rua. E como que é feita essa abordagem? Essa abordagem é técnica, então a gente faz a abordagem, independente de quem está nas ruas, a gente precisa tentar identificar. Se tem uma pessoa ou na rodoviária, ou sentada nos cantos, ou na praça, que a gente entende que é uma pessoa em situação de rua, já confundimos também outras pessoas que às vezes estão na praça, que às vezes fez uso de álcool, alguma substância à noite, principalmente no final de semana. E essas pessoas às vezes acabam dando uma dormidinha na praça, a gente aborda e essa pessoa retorna para casa. Esse serviço também, às vezes, encontra pessoa que às vezes ela não tem condição de chegar até na sua casa, mas ela tem moradia, aí a gente faz o encaminhamento dessa pessoa também até a sua residência. E aqueles que estão em situação de rua, a gente tem um instrumental, né? A política de assistência social tem um instrumental para a gente poder identificar quem são essas pessoas. Mas, eu queria entender uma coisa. Sim, você está contando, tá bonito, mas vamos supor, eu estou na rua agora, ali no sinaleiro, pedindo dinheirinho, né? E vocês vão e me recolhem. De fato, o que vocês vão fazer comigo? Então, eu vou até algum lugar, o que vocês vão fazer comigo para que amanhã eu não esteja de novo lá na esquina pedindo dinheiro de novo? Então, porque senão a gente só vai
fazer de conta que tiramos da rua, mas tirar da rua não resolve. Eu preciso que você faça alguma coisa para que eu não volte para a rua. O que você faz para que eu não volte para a rua? Então, aí que entra esse trabalho dessas 3 políticas, da assistência, saúde e segurança. Essas pessoas que estão na rua, que elas ficam pedindo, infelizmente, né, nós, enquanto política de assistência, tem algumas coisas que ela é meio contraditória eu estar dizendo, Lore, porque a gente trabalha com a política de garantia de direitos. E o que a gente faz? Nós, ao abordarmos essa pessoa que ela está ou na Major, em qualquer ponto no sinaleiro, a gente oferece para ela o serviço ou do espaço acolhedor ou do centro pop. Se ele não é munícipe... Tá, pera um pouquinho. Você ofereceu um serviço do espaço acolhedor. O que é o espaço acolhedor faz comigo para que eu não volte para a rua? Então. Porque eu não estou precisando de um lugar para dormir, para tomar um banho e comer um prato de comida. Eu preciso que alguém me dê um caminho para mim não voltar para lá. Como é que vocês fazem isso? É exatamente isso que nós fazemos. Nós, primeiro, se a pessoa ela está ali na rua, a gente tem que ofertar para ela os 2 serviços. A gente não pode levar a pessoa à força. Nem nós, nem a segurança e nem a saúde. As 3 políticas que atendem essa população, a gente oferece para ela o serviço do espaço acolhedor ou do centro pop, para que essas equipes técnicas, assistente social e psicólogo que trabalham nesse local, possam começar a trabalhar com essas pessoas o projeto de saída da rua. Então, é aí que começa a identificação de quem são essas pessoas. Como o Márcio estava falando, quem são essas pessoas hoje no município? Hoje nós temos 140 pessoas em situação de rua, aqui no município de Botucatu. Isso eu estou falando de munícipes. Eu não estou falando das pessoas que estão em Eu sou uma pessoa que fui lá para esse centro. O que você vai fazer comigo lá? Aí nós vamos tentar entender qual que é a sua situação. Por que você está pedindo na rua? Qual que é a condição? Você é munícipe? Primeira coisa. Você é munícipe? O que você está fazendo aqui em Botucatu? Da onde você veio? Para onde você está indo? Porque às vezes a pessoa chega de outro município e ela não sabe para onde ela ir. Então o que acontece? Aonde ela está, ela para até que ela consiga chegar na rodoviária, porque muitas pessoas elas vêm a pé. Muitas pessoas vêm em trânsito, vêm de município para município. Então a gente identificar quem são, o que você está fazendo na rua. É a cidade que mais dá esmola, onde tem mais gente pedindo esmola, obviamente, porque ele vai ficando. Se eu chego em Botucatu, paro no sinaleiro, aquele sinaleiro me rende, eu fico ali. Sim. Se não rende, talvez eu sou trecheiro e vou para outra cidade. Mas ainda não consigo entender. Eu estou lá, eu aceitei ir, como é que você faz com que eu não volte? Então, porque senão não... Se você não é munícipe, sou munícipe. Se você... Então, nós sou um desses 140. Nós não vamos falar dos 350. Não, não sou os trecheiros, sou um 140 que está lá. Isso, as 140 pessoas que estão em situação de rua, esse número, ele oscila porque, assim, uma parte deles são pessoas que elas têm moradia, elas têm casa, só que elas estão com vínculos rompidos. Por que vínculo rompido? Uso de álcool e droga, violência, muitas vezes violência doméstica, então ele é afastado do seu lar, então ele acaba não tendo para onde ir e acaba indo para a rua. Questão de saúde mental, desemprego, são N situações. Nós vamos tentar trabalhar com essas pessoas esse projeto de saída das ruas. Para isso eu preciso tentar identificar. Seu problema é com álcool e drogas, então nós vamos oferecer quais são os serviços que tem no município. Primeiro, consultório na rua trabalha junto com a gente para a gente ofertar para essas pessoas um local para ele fazer um tratamento se for uma questão de saúde pública, que eu digo saúde mental, que é álcool e droga, é saúde mental. Ou às vezes essa pessoa nem faz uso de álcool e droga, mas é uma questão de saúde mental que a gente precisa tentar encaminhá-la para esses serviços que atende até para a desintoxicação. Hoje nós temos aqui no nosso município o SARAD, mas a gente não encaminha, nós, enquanto política de assistência, nós nem podemos direcionar essa pessoa direto para o SARAD. Então o que acontece? Essa pessoa, nós temos que, se essa pessoa tiver o desejo de sair dessa condição de álcool e droga, a gente encaminha ela ou para um serviço de saúde, ou o consultório na rua vai estar atendendo essa pessoa, a gente encaminha ela até o pronto-socorro municipal ou uma unidade de saúde, para ela ser encaminhada para esses serviços de saúde, de desintoxicação, através de uma avaliação médica. Você já conhece 140, eles já estão fichado, vamos dizer assim, já estão cadastrados. Uhum. Quantos querem sair? Muitos querem sair.
Mas como é uma questão, essa questão de álcool e droga é uma doença, Lourdes. Sim. Às vezes as pessoas não conseguem compreender. Muitos já saíram E voltaram. e voltam. E como nós fazemos, eu, Márcio, Hélio, os ouvintes, fazemos para ajudar? Então, com esse novo serviço... Não dá nada no sinaleiro, ou encaminha, ou denuncia no caso seguinte, eu liga lá, falando, tem uma pessoa aqui no sinal, o que nós podemos fazer? Então, hoje, com esse serviço essa campanha que nós estamos, vamos lançar ela agora, junto com toda a rede de serviço do município, junto com o comércio, junto com as indústrias, junto com os restaurantes, na qual essas pessoas é o local que elas estão geralmente frequentando e que elas conseguem acesso ao dinheiro realmente, né? Porque nós, enquanto política pública, é uma disputa desleal, porque nós, enquanto serviço, nós temos para oferecer para essa pessoa um banho, um trabalho social, uma proteção e tentar com que a gente trabalhe com elas essa saída da rua. Elas querem dinheiro, muitas vezes, para manter o seu uso, para ter essa condição de saída das ruas. A população tem que fazer um contato, ligar. Quando que eu falo que nós estamos com essas 3 políticas, então quando nós discutimos junto com a segurança e com a saúde, nós estabelecemos um único número, que é 153, que é o telefone da GCM. É o telefone de fácil acesso para toda a população. Nós trabalhamos muito isso na operação de inverno, que agora, meados de abril, finalzinho de abril, a gente já inicia essa operação para que ninguém morra nas ruas. Nós utilizamos o mesmo número, né? O Laudo, que é o secretário de segurança, entendeu que este é o número que facilitaria para que toda a população pudesse ligar. Olha, tem uma pessoa em situação de rua, às vezes essa pessoa ela tá caída, às vezes nós não sabemos muitas vezes qual que é a condição dessa pessoa. Porque veja bem, nós, pessoa comum como eu, como os ouvintes aqui, a gente fica num conflito. A gente para no sinal, vê aquela pessoa naquela situação deplorável, aí você fala, nossa, mas Deus me deu tanto, eu não vou ajudá-la, né? Você se sente até culpado de não ajudar às vezes. Você sabe que você pode ajudar com uma moedinha ali. Sim. Mas às vezes eu dando essa moedinha, eu não estou ajudando. Sim. Mas se vocês também não tiram de lá, o problema fica na minha mão. Agora você disse que também não pode tirar se a pessoa não quiser sair. Não. É uma situação difícil, não, Márcio? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E você, inclusive, pode participar. Se você já viveu uma situação de ser abordado por uma pessoa nos semáforos aqui, nos cruzamentos da cidade de Botucatu, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente está conversando com a secretária municipal de assistência social, Rosimério Pinton, aqui no Primeiro Jornal. Já nós voltamos. Agora são 7h25, voltamos com o Primeiro Jornal aqui na Prever FM. Bom dia aqui também ao secretário de Segurança, o Sargento Laudo, que está acompanhando também, parabenizando pela entrevista aqui com a secretária Rose. André, o ano passado, a gente estava terminando aqui o Primeiro Jornal, nós tivemos uma ocorrência aqui na Vital Brasil, né? Envolvendo os moradores nessas casas da antiga ferrovia, né? E parece que a coisa se alastrou de uma forma muito grande, né, André? Aqui, secretária, a visão, pelo menos particular que eu tenho, é que no momento em que o município, ele oferece tantos serviços, como a senhora falou, e eu acho que isso é louvável, a gente tem que trabalhar para isso, é o mesmo momento em que a gente também dá condições para que as pessoas venham de fora e falem, aqui eu vou ficar, porque aqui eu tenho todos esses serviços. Então, como é que é esse contraditório? Como é que é trabalhar isso? Porque o Márcio está citando a questão ali da Vital Brasil, onde nós temos a terminal rodoviária, que fica no centro da cidade, já existe inclusive uma discussão para mudança desse terminal de local, mas hoje ele está ali, o problema está ali. Né? O problema que eu digo não só na questão assistencial, mas de trânsito, de não era para estar ali, de inundação, um monte de coisa. Mas hoje nós recebemos as pessoas que vêm migratoriamente, como a senhora falou, na rodoviária. Aí ela desce na Vital, ela tem muito próximo acesso à droga, ela tem muito próximo acesso ao Centro Pop, muito próximo ao acesso ao Caminho, e aí, assim, nós oferecemos tudo o que ele precisa para ele permanecer aqui. Como é que vocês trabalham com esse contraditório? A gente dá tudo o que precisa mesmo, mas daí a gente também recebe pessoas que vêm de outros municípios que não têm essa estrutura. Olha, Godinho, essa questão de estar próximo da rodoviária, isso é uma questão até de uma logística importante para nós, porque essa população que ela chega, da forma que ela chega, elas também vão, né? Principalmente aqueles que estão em trânsito, quando essas pessoas
passam pelo serviço e elas não são munícipe, elas estão sendo direcionadas para outros municípios, porque elas estão a caminho. Então, nós fornecemos a passagem para que essas pessoas não permaneçam no município, aquelas que não são do município. Por quê? Essas pessoas chegam querendo moradia. Eu vim para ficar em Botucatu. Aí quando nós as atendemos nos nossos serviços, nós não temos como oferecer para essas pessoas mais do que 3 dias de pernoite, porque o fluxo é muito grande de pessoas em trânsito que passam. Então, ela tem um período só para ela poder permanecer no espaço. Ali. Não, o espaço acolhedor, ele não é um local de moradia. É uma moradia provisória para a gente trabalhar esse projeto de saída das ruas, principalmente com os nossos munícipes. Esse é o objetivo. Cada município teria que trabalhar com a sua população em situação de rua. Infelizmente, nós sabemos que isso não acontece. Nós sabemos que os municípios, eles vão colocando no ônibus, vão trazendo, tem município que infelizmente traz até o município de Botucatu. E quando nós temos esse local de acolhimento provisório, que no caso hoje é o espaço acolhedor, nós temos, né, eu até respondeu algo que o Louro perguntou e eu acho que eu não consegui concluir, com aquelas pessoas que são munícipes. Além desse encaminhamento para os serviços de saúde, nós temos aqui no município o programa Botucatu em Frente, que é esse programa que vocês veem as pessoas limpando as ruas. Então, hoje, nós temos um número expressivo dessas pessoas que também estão em situação de rua, trabalhando para esse projeto de saída das ruas. Para a pessoa sair da condição de estar na rua, ela precisa ter uma renda, um trabalho, ou um trabalho formal, ou um programa social que consiga dar condições. O Botucatu em Frente, ele é um programa social. E esse programa social, ele consegue auxiliar essas pessoas com esse projeto de saída das ruas. Porque aí essa pessoa, se ela estiver em tratamento de saúde, se ela estiver passando pelo trabalho, atendimento nosso, da assistência social e psicólogos, encaminhamento para o serviço, e inclusive o Botucatu em Frente, ela tem condição de sair das ruas e já saíram. Muitas pessoas conseguem sair das ruas. Mas era o que eu estava falando para vocês. Como existe um problema que não é só o desejo da pessoa estar na rua, porque eu não acredito que alguém queira estar em situação de rua. A gente mesmo, alguns estudos e se trabalha essa questão que eu tenho direito de estar na rua. Sim, é o direito nosso enquanto cidadão, que a Constituição diz que nós temos o direito de ir e vir, mas estar em condição de rua não é algo que as pessoas desejam. Como nós atendemos todas essas pessoas, nós conseguimos garantir isso. As condições na qual o sistema não favorece, toda essa situação de pobreza realmente faz com que pessoas e famílias estejam em situação de rua. Não é o caso de Botucatu. Botucatu, nós não temos famílias em situação de rua, nós não temos crianças em situação de rua. Isso aí nós não temos, absolutamente é garantido. Pode passar sim, pessoas, famílias é atendida e aí nós já fazemos esse contato, porque Botucatu não tem. Mas Botucatu nós temos. Dessas 140 pessoas que estão em situação de rua, 123 são homens, 17 são mulheres. Desses 140, 15 são idosos. E esses idosos, nós vamos trabalhando também com eles toda essa questão de saída das ruas, de acolhimento em serviços para atender a população em situação de rua idosa, porque tem uma legislação que o protege. Só que outras pessoas nós não podemos tirar realmente a revelia, ir e tirar da rua. Mas, Rose, você não sei se é uma impressão nossa, o Márcio já trouxe isso no ar também. Eu particularmente tenho uma facilidade de guardar fisionomia. E é o que você falou, a grande maioria a gente conhece. Às vezes muda o semáforo, muda o local, mas a gente sabe quem é. Só que nos últimos meses, no último ano, a impressão, e isso não é uma visão só nossa aqui, a gente escuta falar muito isso, os ouvintes também relatam isso, houve um aumento dessa população. Acho que esses 140 cadastrados, eles continuam vivendo aqui, mas aquele que passa, fica só os 3 dias no caminho. Mas ao invés de ele ir embora, ele permanece em algum cantinho da cidade. Você nota isso estatisticamente ou é só uma impressão? Porque nos últimos dias o Márcio trouxe aqui, né, Márcio? Se você quiser até reforçar isso, pessoas que a gente nunca viu na cidade, vivendo aqui nessa região, passando por aqui. Existe esse aumento?
Olha, isso que você falou pode acontecer sim, Godinho. Porque assim, nós não temos como acolher essa pessoa que ela está em trânsito por muito tempo. Nós oferecemos para ele ir para algum destino, para onde ele deseja continuar a caminhada. Mas a gente não pode obrigá-lo a colocar no ônibus para ele ir embora. Nem deve. Não, nem podemos, nem nós, nem a saúde, nem a segurança, a gente não faz isso. A gente oferece para eles, só que às vezes eles permanecem um tempo no município, sim. E aí nós vamos encontrar essas pessoas, nós vamos continuar abordando. É um trabalho que ele leva-se muito tempo e com muito cuidado para que essas pessoas entendam e queiram sair das ruas. Mas acontece de ser pessoas que vocês estão vendo na rua que não são nossos munícipes. Se a gente recebe em média de 300 a 350 pessoas por mês, não são todas as pessoas que pegam o caminho e vão para outros municípios. Alguns podem permanecer por um tempo. E aí é aquilo que o Lori perguntou naquele momento. Enquanto a gente facilita, enquanto ele entende que muitas pessoas falam, eu estou na rua, mas aí eles estão no semáforo, estou pedindo um dinheirinho. É lógico que essas pessoas não conseguem um dinheirinho. Eles conseguem a média de 200, 300 reais a cada 2, 3 horas. Vocês podem ver que não são as mesmas pessoas. Por quê? Botucatu é uma cidade solidária? É sim. Ela é uma cidade solidária. As pessoas às vezes ficam nesse confronto, igual o Lori disse, eu dou, eu não dou. Tanto que assim, foi solicitado até para nós, o comércio, né? A Fátima, ela tem conversado muito com a gente, porque para a gente tentar auxiliar, inclusive no comércio, porque essas pessoas ficam no comércio pedindo, e incomoda, lógico que a gente sabe que ela incomoda, porque às vezes ela está sob efeito de álcool e droga e ela se torna uma pessoa chata, ela está ali insistindo. E aí, quando foi pensado na campanha, então foi trazido para a gente a campanha Não Dê Esmola. E o que nós propomos? Nós não concordamos com essa questão de não dê esmola. Por quê? Eu estava falando um pouquinho para vocês no intervalo. A gente, dessa vez, nós vamos vir contra a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade de 2026, ela vai trabalhar exatamente com essa questão de ajudar aquelas pessoas em extrema vulnerabilidade. Então, a nossa campanha, vocês vão ver que nós já estamos fazendo a comunicação, já está fazendo os cartazes, panfleto, nós vamos fazer toda uma divulgação que é diga sim ao cuidado, diga sim, encaminhe essa pessoa, liga no 153, porque 153, a GCM, foi o que nós comentamos em outras situações, exatamente esse aí, Godinho. Esse diga sim ao cuidado, a gente entende que se a pessoa conseguir compreender, como o Lori disse, eu fico numa situação, o que é para mim eu dar R$2, R$1? Para você nada, para aquela pessoa é um corote. E um corote faz com que ela permaneça ali e aquela situação do uso, ela vai só complicar. Bom, Em São Paulo tem uma situação que me incomoda muito. Você sai de um restaurante à noite, às vezes de madrugada, tem umas crianças mesmo, 7, 8, 9 anos, vendendo uns panos de prato. Você acabou de jantar no restaurante, gastou 200, 300 reais, e ela fala, me compra um pano de prato que eu preciso ir para casa, R$10. Você fica com o coração cortado, mas aí você vai ver a mãe tá lá na esquina, né? Só uma situação bastante complicada. E a gente fica numa situação de muito desconforto emocional por não ajudar e se ajudar a saber que tá prolongando esse problema. É muito difícil a situação. O Rose, bom, a gente já está no finalzinho, inclusive, do nosso bate-papo. 153 é o telefone, então, né? Que as pessoas devem ligar. E só para a gente registrar, Ellen, os ouvintes que mandaram também questionamentos, perguntas, seria bom a gente colocar aqui também, a prioridade sempre o ouvinte. Sim, o Júnior, inclusive, ele deu um testemunho de agradecimento ao Espaço Acolhedor, um áudio. Então, vou rodar aqui pra gente ouvir. Bom dia, tudo bom? Acompanhando a entrevista de vocês, eu não poderia deixar de dar meu testemunho de forma positiva e agradecimento do Espaço Acolhedor, do pessoal que compõe toda essa estrutura, né, do CRAS. Meu pai, tive um problema com meu pai é dependente químico de bebida, né, e várias situações por muitos e muitos anos, décadas, né? E chegou um momento, acho que em 2020, eu já tinha
desistido dele já, né? Tava morando na rua, só dor de cabeça, problemas, e eu tinha desistido. Eu tava esperando o pior acontecer. E através do Espaço Acolhedor, eles acolheram meu pai num momento bem difícil da vida dele e fizeram todo um trabalho com ele. E depois, aproximadamente aí 1 ano, lá ele no Espaço Acolhedor, passando por tratamento com psicólogo, através do CRAS, essas coisas, hoje ele tá 100%, tá curado. Não posso dizer assim, né? Toma os medicamentos dele, mas hoje ele é uma nova pessoa. Uma nova pessoa, tá vivendo de forma digna, tem a casinha dele, né? Então eu tenho que agradecer, porque foi através deles que meu pai se recuperou, porque eu já tinha desistido já. Então eu acho, lógico, sempre há o que melhorar, mas eu posso dar meu testemunho de forma positiva do benefício que eles trouxeram aí para minha vida, para toda a família que envolve aqui. Então fica aqui um testemunho de forma de agradecimento. Não, que legal, né? Sim, sim. É muito bom saber. Bom, Rose, então 153 é o número, a campanha vai começar, inclusive aqui na Prever FM, né? Para divulgação, né? Para não dar esmola no farol e vamos ligar resistir, é difícil, ligar vamos nesse resistir e ajudar. 153, ligar no 153, que é o número para ter toda a orientação, né? Isso. Muito obrigado, viu, Rose, por você ter aceitado o nosso convite, e vai ser convidada outras vezes, porque é um assunto realmente bastante complexo, que envolve o nosso dia a dia, tá aqui ao alcance dos olhos de todas as pessoas que moram em Botucatu, viu? Muito obrigado, viu, Rose? Eu que agradeço, Márcio, mas eu acho que para a população, né, eu sei que fica uma situação complicada, mas liga 153. Nós, essa equipe, as 3 pastas, assistência, segurança e saúde, ela está trabalhando para, de uma certa forma, atender toda essa população em situação de rua. O 153 é o melhor caminho para a gente conseguir acessar essa população. Tá certo. Muito obrigado, bom dia a você. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.